Olá, pessoas bem-nutridas! Sejam muito bem-vindos a mais uma consulta live. Vou falar só live, mas é consulta live de conteúdo. E também vou conversar com uma bem-nutrida que vai contar como ela venceu a síndrome fúngica com o poder da nutrição, como ela descobriu, como ela identificou que estava com a síndrome fúngica. E isso pode te ajudar a ter um despertar, a virar uma chave aí e falar, opa, isso aqui que eu estava fazendo que não me trouxe resultado, talvez não deu certo porque eu estava no caminho errado. Então a ideia da história de quem venceu a síndrome fúngica, eu trazer esse quadro aqui para vocês, é exatamente passar essa mensagem, mostrar diversas histórias diferentes para que ajude aí de alguma maneira a ter um despertar para outra direção, para outro caminho. E adianto aqui para vocês também que hoje é o último dia para você fazer a inscrição para o método Você no Controle. Então, a terapia nutricional antifúngica que eu ensino dentro do método é um dos passos, né, do método Você no Controle, não é só isso. E aí dentro, quando você entra dentro do método, tem todo o passo a passo explicativo do que você tem que fazer e também assessoria nutricional. Então, qualquer dúvida que você tenha, você vai poder perguntar e tirar suas dúvidas em relação ao passo a passo, tá certo? E quem quiser perguntar sobre isso, quando eu chegar aqui no final do conteúdo de hoje, você pode perguntar. Inclusive, tem uma interrogação aqui, um balãozinho com uma interrogação, que você pode mandar a sua dúvida, tá certo? E quando eu terminar de falar com a Renata, você também vai poder perguntar aqui nos comentários. E também, se você quiser mandar um direct, você pode mandar um direct para perguntar, mas o ideal é que você fique aqui no conteúdo, que você assista, porque fica mais fácil a gente conversar aqui diretamente do que trocar mensagens aí por escrito, tá bem? Então deixa eu esperar que a Renata entrar, deixa eu ver aqui se ela já tá. Renata, se você tiver me manda um oi, tá? Que aí eu te adiciono aqui na live. Às vezes demora um pouquinho para aparecer a live para todas as pessoas. Inclusive eu tava fazendo umas lives com as bem-nutridas que demoravam um tempão para aparecer o conteúdo. E eu recebi lá na caixinha de perguntas muita gente falando assim, como que eu identifico, né, se eu tenho síndrome fúngica, como que eu sei que esses sinais e sintomas são característicos da síndrome, sendo que eu não tenho candidíase. Já trago aqui a informação para vocês. Síndrome fúngica não dá só candidíase, tá certo? Então não é uma questão de candidíase, é que muitas pessoas passam pelo quadro de candidíase, seja vaginal, seja oral, seja a candidíase peniana, mas há outros, muitos sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá certo? Os fungos são silenciosos e crescem aí lentamente no corpo até, de fato, causar um incômodo muito grande, doloroso na parte do corpo que mais te incomoda, tá? Então já trago essa informação e já tá bem? Então, deixa eu colocar aqui a Renata, a bem-nutrida, para ela contar aí como que foi que ela identificou que estava com síndrome fúngica, como foi a vitória dela até o momento. Oi, Renata. Olá, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, Bom, por você se disponibilizar aí pré-natal. não é isso. Ah, valeu, eu que agradeço. Estar aqui conversando com a bem-nutrida das bem-nutridas. Ai, Renata, sinta-se em casa, como se a gente estivesse na sala aí Certinho. conversando. Para a gente começar, conta de onde você fala, por gentileza, a tua idade, sinta à vontade, e como que você identificou que estava com sinais e sintomas da síndrome fúngica? Então, eu sou de João Pessoa, Paraíba. Na verdade, é a queixa principal, né? Como você sempre fala, que a gente fala bastante, que é a questão da candidíase de repetição, né? Então, o meu primeiro chamado, né, para entrar no método foi esse, mas quando a gente fez aqueles testezinhos por conta das suas lives, né, eu percebi que eu tinha 5 sintomas, sinais e sintomas. Então, tinha candidíase, a questão da gengivite, coceira na garganta, é, caspa, queda de cabelo e distensão abdominal e constipação. Então, daí eu fiz, então vamos para o método. E pensando um resumo aí da tua história, Renata, como que foi assim? Foi algo que veio de uma hora para outra? Pensando aí, você foi identificando que o teu corpo não estava funcionando muito bem com o passar dos anos? Um resumo aí da sua história. E tudo começou? Certinho. No caso da candidíase de repetição,
é como também você sempre fala, a gente passa de médico a médico, né? E, sinceramente, eu nunca ouvi falar em terapia nutricional para isso. Nunca, 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 nunca. Então, assim, saber desse seu método, eu conheci pelo Instagram, acho que veio aqueles cursos, né, que aparecem propagandas. Eu fiz, olha, vou conhecer. Aí cliquei. E daí me chamou muita atenção, né? Justamente por conta disso, porque é algo muito novo. Então, assim, para todas as pessoas que me perguntam o que é, por que tu tá nessa dieta, porque as pessoas pensam muito na questão da restrição. E como você bem fala no curso, não é restringir, não é eliminar, mas é incluir, né? Então, qualquer coisa você me pergunta, viu? Você me interrompe, porque eu sou professora, eu falo muito. Não, para conhecer aí a história, até você, até você ter quando, por exemplo, você fala a cronologia, na Tá. história de vida, você identificou assim que vinha acontecendo coisa ou não? Tipo, estava tudo bem, de repente veio sinais e sintomas da síndrome. Foi o seu histórico. Algum Então, assim, com relação a esses sintomas, sinais e sintomas, eu nunca pensei que isso poderia ser chamado de síndrome fúngica, né? Então, assim, eu passei mais de década, né, com candidíase de repetição e fazendo aquele combo que a gente não imagina que faz mal, ou seja, os 20 anos, bebendo cerveja, vinho, é, e daí eu comia glúten, comia tudo, vamos dizer assim, sem equilíbrio, né? Comia de tudo sem equilíbrio. E aí, medicação repetida, também tomei anticoncepcional e Rocutan. Então, tudo que, vamos dizer assim, que contribuiu, mas o que eu não sabia, né? Então, o que é que acontece? E todos esses outros sintomas, que eu também já falei, na coceira na garganta, são coisas que me acompanham, sabe? E que, na verdade, a gente pensa que é natural, é meu. Entende? Então, essa questão da caspa também, então eu utilizava shampoos, né? Sempre fazendo uma tentativa de, vamos dizer assim, de me melhorar, mas nunca chegava a tal, né? Que mais? E você, Então, Renata, que uma década, primeira vez que você foi buscar, você lembra de tempo assim específico? que eu fui o quê? Não escutei bem porque cortou. Você disse assim, mais de década eu tenho os sinais e sintomas. Mas você lembra de data, assim, que você procurou a primeira vez? Como que foi? No caso, para ginecologista, De tudo aí, porque o que primeiro te incomodou, assim? O que foi a candidíase, assim? Então, foi a candidíase, foi, com certeza. você Então, lembra? eu fiquei, olha, eu acho que lá para os 22 anos, eu tenho 38 hoje. Então, eu ficava era trocando de médica, né? Dava um tempo, não dava certo, vamos dizer assim, era paliativo, né? E aí até que eu fui em um último que ele me indicou, do jeito como você falou também, a questão da gente tomar um antibiótico prolongado por 6 meses, entendeu? Também tomei assim, e daí fui para outra ginecologista. E aí vamos dizer assim, tem uma ruptura nessa história, que é quando eu percebo que o glúten era um gatilho para mim, sabe? Então, por exemplo, se eu comer alguma coisa, por exemplo, imagina que hoje eu pego e como uma pizza com farinha de trigo normal. Amanhã eu vou sentir, entendeu? Eu não sinto na hora. Então, assim, eu consegui perceber que o glúten era gatilho. Aí, beleza. O que é que acontece? Eu pego e tento evitar o glúten na minha vida. Mas aí você sabe, né? A gente vai para o aniversário, uma confraternização, uma coisa ou outra. E aí você, sei lá, não faz tanta pesquisa para saber locais, por exemplo, que são sem glúten, sem lactose, mas que tem farinha. Então você acaba que não faz essa pesquisa, essa observação de ir para locais assim, vamos dizer. E, na verdade, continuar indo para esses locais que as pessoas chamam a gente, né? Pizzaria, não sei o quê. E aí você acaba, vamos dizer assim, ingerindo algo que você sabe que não é legal para você. É, Entendeu?
É igual a gente conversa lá. Você tem que pensar que você está com 38, né? Que você falou. Isso. E antes dos seus 22 anos, quando tudo começou, teve uma história sua com a... E aí Sim. a sequência repetiu aquilo que a gente fez escolha a partir do momento que se tornou adulto, que antes, criança, a gente não tinha essa tomada de decisão, né? De Uhum. maneira sim, mas não estava ao nosso alcance. Isso faz com que a gente se torne uma pessoa bem nutrida ou não. Então, um Uhum. alimento tornar um forte gatilho, isso que a frequência repetitiva, isso foi muito, muito alta. E claro que tem a questão do próprio gatilho de predisposição, né? A predisposição de alimentar tardia. Mas nessa resposta, e que você, opa, isso aqui está começando a me incomodar, que você passou com o médico, como que é o seu sentimento assim, com relação a isso? Que você falou assim, o quanto que isso impacta feminino, porque eu vejo que muitas bem-nutridas falam da questão da vida delas pessoal, umas são casadas, outras não, e essa questão do cômodo de passar em vários profissionais. Isso mexia com você também? Ah, com certeza. Ah, eu acho que todo mundo que passa por algum desconforto, né, na sua saúde, nós queremos tratar. A gente quer solução. Em algum momento você quer que aquilo se solucione. Não, não, vamos dizer assim, não importa o tempo que leve, mas que chegue a um fim, né? Então eu acho que com certeza isso causa. Você fica, como que eu digo, querendo encontrar as arestas. O que é que eu não estou vendo, entendeu? E é isso. E aí, dentro dessa busca de não estou vendo, muitas vezes, para aliviar rapidamente, Isso. a busca das medicações que você contou, que você ficou aí mais de uma década buscando. É. E como que foi que para você, assim, identificar que você viu lá o conteúdo da cintura? O que você sentiu no primeiro momento quando você viu esse conteúdo? Fez sentido para você logo de cara? Porque muitos médicos, eu acredito que uma coisa podia se tornar algo, opa, né? Algo um pouco distante que você já vinha passando, né? Sim. Na verdade foi bastante novo, né? E aí a gente no método, a gente tem um clube, né? Então a gente começa a fazer perguntas lá e muitas vezes a gente assiste o conteúdo, mas tô falando na minha experiência, né? Como é muito novo, muita informação, a gente assiste, às vezes a gente não assimila, mas aí tem o suporte, né, das meninas e aí vai ficando tudo mais claro, evidente. É, eu ainda estou na fase de eliminação, né? Então, assim, a fase de reconstrução, eu estou assistindo os vídeos, fazendo perguntas para você lá no plantão. E, assim, é tudo muito novo, mas ao mesmo tempo é maravilhoso que exista esse conteúdo novo, entendeu? Porque, por mais que alguns sintomas ainda permaneçam, mas é como vocês falam, né? A gente tem que tomar o passo a passo, a gente tem que ir até o fim, né? E daí a gente vai vendo as novas arestas, como é que a gente pode solucionar. Tudo vai ter esse passo a passo, tem o suporte de vocês. Então, assim, é muito novo, mas é muito bom E saber que existem, vamos dizer assim, alternativas, né? Que vão se somar, né? E que a curto, médio e longo prazo haverá, vamos dizer assim, pontos positivos, como eu já consigo ver agora, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, não sei se eu já estou invadindo aí as perguntas. conversa, você pode contar. Certinho. Quanto mais você contar as coisas, é legal, porque a gente tem essa troca bem, bem profunda. É importante essas conversas que eu faço aqui com as vidas, que eu faço várias, isso me traz a percepção da questão do desenvolvimento dentro do passo a passo. Isso. Eu consigo sentir mais detalhes, né, Hum, então, você sinta à vontade. Maravilha. Então, uma das coisas que, vamos dizer assim, que foi bem uma surpresa, né, para mim, que foi justamente a minha perda de peso, né? Porque, assim, com a pandemia, como eu sou professora, eu estou no ensino remoto ainda, eu aumentei 7 quilos, né?
E eu não sabia como que eu ia fazer para perder esses 7 quilos, né? Justamente porque, ó, no ensino remoto, você está em casa toda hora. Então, assim, acaba que a gente, é como a gente chama no inglês, emotional eating, né? A gente vai comer para, como é que eu digo isso? Para ajudar o nosso emocional, vamos dizer assim, para a gente ficar se não estou sabendo traduzir muito bem, mas é justamente isso, para a gente fazer essa adequação, né, ao nosso emocional, para a gente ficar mais feliz e continuar a viver o nosso dia, nosso trabalho e tudo mais. Então, assim, eu estava fazendo muito isso, emotional eating. Então, assim, eu estava toda hora no iFood, entendeu? Então, assim, quase todo dia eu pedia alguma coisa no iFood, né? E geralmente a gente não vai pedir salada pra gente, vamos dizer assim, é uma comida que vai melhorar meu emocional. A gente não vai pedir salada quando a gente tá nesse costume, né? A gente vai pedir, sei lá, um bolo de chocolate, né? Vai pedir uma comida que tem molho, a que a gente chama de comfort food, né? Aquela comida que vai deixar a gente alegre lá, muito gostosa, gordurosa, vamos dizer assim. Então, minha amiga, eu fiquei num loop, né, disso. E aí eu fiquei com 7 quilos, então as roupas sem caber. E aí eu tô quase com 2 meses de método, né? E aí, eu acho que essa semana eu fiquei bastante feliz, postei no Instagram em todo canto, né? Fiquei bastante feliz porque eu tava com 61 quilos e agora eu tô com 54, né? Então foram 7 quilos. Eu disse, caramba, então assim, como é legal a gente poder fazer essa terapia nutricional e como você fala, né? O nosso corpo, ele vai fazer o que é mais urgente para ele, né? Para se ajustar, né? A saúde física. Então, e bateu, né, com essa minha questão, que eu tinha a distensão abdominal também constipação. Porque, assim, eu perdi, né, gordura, como se chama, abdominal, e no corpo também, como você fala, a gente desincha. A gente não perde peso, a gente desincha. Então, isso para mim foi fenomenal, assim, que eu não pensaria que poderia chegar a tanto. Eu não pensei que eu ia tratar a síndrome fúngica e ia perder peso, por exemplo. Né? Eu pensei que ia ser uma coisa específica, tá? Mas foi muito bom porque, assim, acima de tudo, para quem está vendo a gente, né? Eu digo que o tratamento, o método, né? Eu não falo nem que eu estou numa dieta, que quando eu falo dieta, as pessoas querem saber por quê das minúcias. Eu falo, olha, eu estou em tratamento. Estou em tratamento alimentar. Então, assim, essa terapia nutricional, eu acho que para além das coisas que a gente, nossos objetivos, né, em relação à síndrome fúngica, mas para além disso, é uma reeducação alimentar, né? Que a gente, vamos dizer assim, nós somos presenteadas, né, através da sua orientação, a fazer essa reeducação alimentar. Tudo bem, a gente sabe que a terapia nutricional, ela tem um foco, né, que é o foco justamente para vencer a síndrome fúngica. Mas é como você também diz, e muitas pessoas falam, a gente deseja continuar, né, na terapia nutricional, por mais que a gente possa reintroduzir alguns grupos de alimentos, não com a frequência anterior, né, mas com certa frequência, vamos dizer assim, mas eu acho que, pelo menos para mim, eu quero manter, assim, a maior frequência que eu puder a terapia nutricional. Porque, assim, de fato, a gente fica mais saudável, a gente se sente mais saudável, a gente se sente feliz porque está preparando aquela comida saudável, né? Então, assim, comer, aí que você está feliz mesmo, porque você sente que seu corpo está reagindo, né? De uma maneira boa, né? Então, você sente esses sinais, né? Então, várias vezes eu faço pergunta para você lá nos formulários, e agradeço porque você é, quis, né? Desejou abrir esse curso, esse método para a gente, né? Porque, de fato, tem que ter alguém. Tem que trazer alguém que cria o passo a passo, que faça o seu protocolo, né? E que disponibilize para a gente. Porque, de outro modo, Sheila, sabe lá Deus se a gente ia receber essa informação na nossa vida, porque até hoje eu não recebi. E como muitas bem nutridas também não, né? Não receberam. Porque a gente vai para médico, ninguém fala de terapia nutricional. Ninguém fala. Ponto final. Entendeu? Então, eu acho assim que quem entrar no método, eu vou fazer até apologia, propaganda aí para você, viu? Quem entrar nesse método, minha gente, é reeducação alimentar, entendeu? E isso aí é um ganho para a sua vida, é um presente que você se dá, na verdade, é isso. E eu acho que a nós todas somos muito gratas
a você, ao suporte, a tudo que vocês fazem, sabe? A gente tem dúvida, pergunta, às vezes pergunta quase a mesma coisa. E aí, mas é aquela coisa, é muito novo, né? E, acima de tudo, é um presente que a gente se dá. Então, eu acho assim que ter entrado, eu entrei assim, nos últimos minutos, eu estava viajando, eu estava no Rio Grande do Norte, estava numa viagem a passeio, e aí era no domingo, aí era a sua última live, eu disse, olha, pegar o largar, o valor é tal, vai acabar a turma. E aí eu fechei no domingo à noite, de férias, parei, não saí, a gente estava em São Miguel do Gostoso, não saí essa noite, vou terminar essa live, porque tem um chamado aqui. Então fiz no último minuto e para mim eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz assim em relação à minha saúde, sabe? Foi a melhor, vamos dizer assim, surpresa, a oportunidade e possibilidade que eu me dei para me tratar. Obrigada. Como que você está se sentindo? Pensando assim, diante aí do tempo que você estava na busca, e como que você tá fechando aí em emoções mesmo? Porque nessa data, né, periodicamente começa a refletir tudo aquilo que fez de escolhas, né, durante o ano. Como que você está se sentindo? Sheila, eu acho que com essa pandemia, como eu sou professora de inglês e também sou especialista em psicologia positiva, então eu acabei trabalhando bastante com os meus alunos e com as pessoas que me seguem com relação ao bem-estar, né? Então, eu fiz muitas lives, projetos, tudo mais. E eu acho que finalizar o ano juntando essa questão da saúde psicológica, né, com a saúde física, eu acho que só veio a somar mais esse cuidado, né, que eu já tinha para comigo mesma, e somar essa questão da minha saúde física, porque isso, de fato, era algo que eu não olhava, entendeu? Eu fazia uma atividade física, tentava não comer alimentos com glúten, mas era só, entendeu? Então, assim, eu acho que com toda essa minha passagem aí pela pandemia, fazendo esses cursos de psicologia positiva e trazendo, né, para as pessoas que me ouvem, para os meus alunos, e juntamente com a questão da alimentação, eu acho que tudo isso atrela ainda mais, né, essa minha gratidão que eu tenho pela vida, pelo seu método, por você existir, entendeu? E trazer isso para a gente. Eu acho que a verdade é essa, a gente tem que agradecer porque você colocou isso aí no ar, entendeu? E obrigada por você compartilhar a sua experiência, né? E é exatamente por alguém contar que está se sentindo, que isso acaba fazendo sentido para outras pessoas. Porque eu posso até contar a minha história, eu também vivi a síndrome fúngica, mas há Sim. várias diferentes, de lugares diferentes, regiões diferentes, então falar assim, nossa, não é só do Isso. mundo inteiro, porque não é só do Brasil, né? Tem gente que está em Uhum. Portugal. Então, a gente, de tudo quanto é lugar, que está passando por isso, e vinha também aí na busca, usando só, falar, cara, é um problema eu vou com isso pro resto da vida. E encontrar alguém que compartilha a história, igual vocês, faz isso se expandir para muitas outras pessoas, algo que talvez as pessoas não iriam se identificar só comigo contando. Então, Uhum. estou muito grata aí por você contar isso. E pensando em emoções, você sentiu que a alimentação impactou as emoções? Que se a alimentação impactou de maneira positiva? As suas emoções? Sim, como eu te falei, a questão do preparo, de você saber que está fazendo vamos dizer assim, um prato saudável, de poder seguir, vamos dizer assim, orientações que você dá no método, que eu não ouvi em canto nenhum. Por exemplo, a questão de como, vamos dizer assim, como comer a brócolis, né, que a gente tem que cortar. Então, assim, vamos dizer assim, você segue essas orientações e você sabe, poxa, agora eu tô sabendo fazer certo. Entendeu? Então, tinha coisa que eu não fazia nada, de fato. Então, poxa, agora eu tô sabendo fazer certo. Então, só de você estar nesse preparo, se alimentando em casa, sem pedir iFood, entendeu? E só de você estar fazendo isso, eu acho que você já se sente grata por você estar fazendo isso por você, entende?
Entendi. Porque a questão do autocuidado, da gente estar cuidando das nossas emoções, de como a gente se sente, da nossa paz, né? Viver em atenção plena, tudo isso está bem alta, está todo mundo falando sobre isso, justamente por conta da pandemia. Mas, quando a gente faz isso pelo nosso corpo, trabalhar, vamos dizer assim, combinar os alimentos, como prepará-los, tudo mais, é uma outra forma de autocuidado, que muitas vezes, Sheila, nós não somos ensinadas, não somos ensinados, e quer queira, quer não, tem muita propaganda, tem muito marketing em cima das comidas que tem o quê? Glúten, lactose, entendeu? E muita gordura, muito açúcar, como se aquilo fosse de fato uma maneira, emotional eating, né? Ou seja, uma maneira de você se sentir feliz, né? Então, por exemplo, quando você imagina cinema, já tem várias propagandas, às vezes tem até os ingressos comprados junto com a Coca-Cola e com a pipoca, né? É o combo. Então, assim, é muito vendido, né? Na verdade, a felicidade, vamos dizer assim, é muito vendida a partir desse emotional eating, dessa maneira de você comer, se alimentar, para que você se sinta bem. Mas, na verdade, quando a gente passa por uma terapia nutricional como a que você nos orienta, nos sugere, na verdade, a felicidade está justamente aí. Quando você faz esse autocuidado com você, né? Não é quando você ingere qualquer coisa que é muito açúcar, muito sal, muita gordura, que só vai fazer coisas ruins para o teu corpo, né? Não é dessa maneira, mas quando a gente percebe que quando a gente, vamos dizer assim, a gente prepara, a gente está sendo orientada diferente. A gente está sendo orientado, ó, faz assim, libera tal substância. Eu acho maravilhoso saber que, vamos dizer assim, que o curso me capacita a entender o que eu estou comendo e o que isso vai fazer para o meu corpo. É um autocuidado. É você, vamos dizer assim, separar um tempo para aprender, né, para você poder se cuidar melhor, né? Então, assim, quem é que vai, de uma hora para outra, vamos dizer assim, parar e dizer, ó, agora eu acho que eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu tenho que aprender como é que come. Entende? Muitas vezes tem que acontecer alguma coisa, porque nós não somos ensinadas, né? Seria interessante a gente ter alguma educação alimentar, alguma aula, mesmo que seja optativa, ou alguma aula extra nas escolas, entende? Para a gente aprender, né? Para a gente levar isso para a nossa vida. Né? E o método faz isso com a gente, faz a gente aprender a ter um autocuidado, vamos dizer assim, no aspecto da nossa saúde física, né? Que não deixa de ser um autocuidado, é um autocuidado. É isso mesmo. E, Renata, estando há pouco tempo aí no método, é, quais sinais e sintomas que você sentiu assim mais resultado, além do peso? O que que você percebe que já melhorou Para mim, é peso, a questão da distensão abdominal, né? o que você sentiu Constipação. ao estufamento? Eu não sinto mais, não sinto mais, porque justamente, né, a gente combinava alimentos, é como você fala, é cultural a gente comer carne, arroz e feijão. E as outras coisas são complementos. Então é cultural, né? E a gente não percebe, por exemplo, que, vamos observar qual foi o sinal que você sentiu aí depois de combinar esses alimentos. A gente não faz isso. Simplesmente a gente comeu. Teve esse sinal, ok, passou despercebido, vamos para a próxima cena da vida. Mas fazendo essa autoobservação, eu não sinto mais esse estufamento, gases, nada, azia, nada, zero. Constipação, estou bem melhor, todo dia tá de boa, indo ao banheiro direitinho. Então, assim, a reeducação alimentar, né? E como eu falei, o auge mesmo é a perda de peso. E no mais, como eu ainda estou na fase de eliminação, e como você bem me respondeu, é importante que eu chegue na fase de reconstrução e comece com suplementos que são específicos para a minha questão, né? Então, eu vou esperar, eu não vou fazer como aquelas pessoas que ficam ansiosas e querem já suplementar, né? Querer fazer, colocar a carroça na frente dos bois, como se diz. Mas eu vou esperar chegar para poder suplementar
E, como eu falei, né? Ir no alvo, o suplemento certo no alvo. E é isso, esperar os 3 meses, né, da terapia e seguir com que eu, se tiver arestas, seguir. Ai, que bom, Renata. Muito obrigada, viu, pelo relato. Tá? Você tem que comer, mas de você relatar, tá indo tudo bem também, né? Compartilhar essa foto, a questão dos 100 quilos, e mostrar, né, que anos aí você tá, mesmo assim você não desistiu de você, né? Se a gente desistir, quem vai fazer por nós? Então, É parabéns aí isso. pela dedicação. Aproveite as festas e se Valeu. juntas. E quem tá aqui, eu vou entrar de novo para continuar a esclarecer, vou tirar as dúvidas ali, porque hoje é o último dia da inscrição aí da turma que está entrando em setembro. E muito obrigada, viu, Renata, mais uma vez. Valeu, Sheila, eu que agradeço. Sigamos no controle. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau.